Bem, pessoal, vamos com a última análise de BTC do ano. Agora na Espanha são 23 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente vai sair para festar a chegada de 2023. No Brasil são 19 horas e 32 minutos ainda. Gente, a BTC está encurralada aqui entre a base do canal de Keltner, a base da nuvem de Shimoku no diário e a mediana do canal. Tá tudo embolado. Vocês vejam que a gente está formando aqui uma subfigura triangular logo abaixo da mediana. Na nossa banda de VWAP mensal, nitidamente o engolfamento que a gente está desenhando hoje, estou no gráfico diário, o corpo real vendedor desse candle hoje foi engolfado pelo de ontem, então amanhã é virada da VWAP mensal, virada da VWAP anual, virada da VWAP semanal, então é muito provável que a gente busque o patamar da VWAP do mês 12, já que a gente já vai estar no mês de janeiro. Olha aqui, depois da virada é sempre... É um padrão comportamental, é sempre muito comum a gente buscar o patamar da virada do mês anterior, inclusive na VWAP anual. Se a gente colocar no gráfico das VWAPs anuais, olha aqui virou, fez um degrau para baixo, vocês estão vendo? Fez um degrau para baixo e o ativo rapidamente foi buscar o patamar da própria VWAP anual. É isso que deve acontecer na nossa banda de VWAP mensal. Aqui virou para cima, mas rapidamente ele buscou o patamar da VWAP do mês 11 aqui, no caso do mês 10 que virou para o mês 11. Então no mês 11 a gente buscou o patamar da VWAP do mês anterior e é isso que deve acontecer agora. No intraday a BTC tá um reloginho. Ó, agora nessa fuga aqui da Lower eu ofertei um sinal. Vocês vejam que a gente perdeu aqui a Lower e já está voltando em direção à VWAP, ó. Já tá indo em direção a 16.574, ou seja, vai ser lucro no bolso dos assinantes na seara fática. Promotores federais investigam as transações em wallets ligados a Sam Bankman-Fried. Eu reportei aqui no canal que muitos addresses, não só na rede ETH, mas também na BTC, estavam sofrendo movimentações logo depois que ele voltou para a casa dos pais sob fiança e muitos ex-clientes da FTX estão reportando isso para os promotores federais que agora estão escrutinando as transações de Sam Bankman-Fried. E a MicroStrategy do Michael Saylor vendeu 704 BTCs no dia 22 de dezembro. Ele explicou que isso foi uma operação contábil. Para poder fechar o ano fiscal de 2022, ele precisou fazer essa venda, não tem nenhuma relação com potencial despejo. Muita gente estava acompanhando o public address da MicroStrategy e reportando que ele estava vendendo. Mas eles têm milhares e milhares, mais de 100 mil BTCs. Essa venda é só por uma questão contábil, por orientação dos advogados e contadores da corporação. E o token que mais perdeu em valorização, o segmento de tokens que mais sofreu desvalorização nessa queda brutal de 2022 foram os tokens ligados a metaverso. Todos os setores criptos perderam muito em valorização, sofreram uma brutal desvalorização, mas o setor de metaverso, Gala, Sand, Mana, enfim, todos esses tokens sofreram muito. Só que isso pode não se repetir no ano de 2023. E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa do Wall Street Journal, problemas na Alameda Research de Sam Bankman-Fried começaram bem antes do crash das criptomoedas. Ou seja, desde o início, o Sam Bankman-Fried e a Caroline Ellison, que respondia pelo braço de investimentos do grupo FTX, se valiam dos recursos dos clientes para alavancar e investir em projetos, em shitcoins, em avião caindo, numa série de shit coisas que acabou levando toda a corporação à bancarrota. O Sam Bankman-Fried, ele muito antes do início da quebradeira do mundo cripto, muito antes de Luna UST, Three Arrow Capital ou Voyager, ele já pegava os recursos dos clientes para comprar shit coisas e deu no que deu. E na capa da Bloomberg, as ações da Tesla vivem o pior ano de todos os tempos. Nunca a cotação da Tesla caiu tanto em relação ao topo anterior. Ou seja, vamos ver se a Tesla volta aos áureos tempos
E a Rússia segue bombardeando a Ucrânia. Agora, na virada do ano novo, eles seguiram bombardeando. Esperamos, sinceramente, que esse conflito desescale. Agora na Espanha são 23 horas e quase 23h40. Gente, tá quase na hora da virada. E eu desejo a todos um feliz 2023. Com certeza 2022 foi um ano muito duro para o mundo cripto, mas 2023 promete não só a regulamentação, mas cada vez mais aporte institucionais, tá bom? Fiquem com Deus, que o ano de 2023 seja abençoado para todos nós, que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia desescale em termos de gravidade. A BTC na virada da VWAP anual aqui provavelmente vai buscar o patamar da VWAP anual que está lá em 22.800, 22.700, como aconteceu aqui nesse degrau descendente em que depois da virada do ano, entre 2018 e 2019, ela rapidamente buscou o patamar da VWAP do ano anterior, justamente para cumprir esse hiato deixado por esse degrau. Enfim, é isso que deve acontecer. Vai surgir um degrau aqui na VWAP anual e a gente provavelmente vai buscar o patamar da VWAP do ano de 2022, já que a gente vai iniciar 2023. No diário a gente segue acumulando. Isso aqui provavelmente é uma acumulação triangular que vai redundar na explosão em direção ao centro gravitacional, que coincide com esse último toque aqui na aresta superior dessa cunha triangular e com o suporte dessa congestão aqui que antecedeu o crash da FTX, que aconteceu em 9 de novembro desse ano. Tá bom, pessoal? Feliz 2023 para todos. Se nada fugir do script, eu tô de volta amanhã, dia 1º de janeiro, para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até 2023. Tchau, tchau.